Eu acordo hoje e múltiplas pessoas me mandaram um link. Aí tu clica no link pra ver o que é, né? E aí é simplesmente a maior lenda moderna do teu clube dizendo que tá indo embora, né? O som vai embora do Tottenham, rapaziada. Depois de 10 anos, né, no clube. E cara, é muito difícil assim, porque a gente cria relações com jogadores de futebol de uma maneira que é difícil de explicar e entender, às vezes, né? Porque tu fica emocionado que um cara coreano jogando no teu time europeu, né? Tá saindo do clube e... Mas, cara, o jogador de futebol, quando ele tem sucesso pelo teu clube, é como se ele fizesse o teu amor por aquela agremiação valer a pena, né? É como se ele validasse o teu sentimento, é como se ele te permitisse ser feliz de alguma maneira, né? E como é que a gente trata quem nos faz bem e nos permite ser feliz? A gente trata com carinho, com amor, com afeto, com adoração. E o Son, cara, ele é um jogador muito especial porque, cara, no mundo de hoje, não tem nada que tu vai fazer que tu vai agradar 100% das pessoas, né? Literalmente, se eu fizer um vídeo dizendo que a água é molhada, vai vir alguém, ah não, porque a água quando congela vira gelo e aí é sólido, sabe assim? Vai ter alguém que vai reclamar, dizer que tu falou besteira. É impossível agradar todo mundo. Mas no futebol, cara, eu diria que o Son é a pessoa mais próxima de agradar todo mundo que já existiu, talvez, né? Ou pelo menos nos tempos modernos. O cara é quase uma unanimidade. Eu nunca vi um jogador ser tão adorado e tão respeitado pelas torcidas rivais, cara. Isso aí tu vê claramente assim, durante a trajetória do Son, mas em dois momentos específicos. Quando ele vence a Europa League com o Tottenham, cara, tu ia ver as redes sociais, todo mundo enchendo os caras de comentários. Eu nunca vi tanto torcedor do Chelsea, do Arsenal, do Manchester United sair daquele local emocional de tu odiar o time rival, de tu odiar os jogadores, pra falar, cara, eu odeio o Tottenham, né? Eu não tenho nenhuma afinidade pelo Tottenham. Eu odeio o Harry Kane, eu odeio todos os jogadores do Tottenham, eu odeio tudo que o Tottenham representa, mas eu admiro o Son. E agora também. Ele acabou de anunciar. Cara, tu vai ver os comentários nas notícias, nas redes sociais. Eu nunca vi nem o Messi, cara. Nem o Messi, tá? Nenhum jogador, pelo menos moderno. Tu vê os torcedores que são os maiores rivais, cara, encher a boca pra falar bem do Son. Os caras assim, porra, eu odeio o Tottenham mais do que tudo na minha vida, mas eu admiro o Son. O Son é um jogador que eu sempre quis ter no meu time. Ele é um cara que ele transcende um pouco o futebol, porque a personalidade dele parece ser um cara tão bacana, tão legal, ele é tão simpático, né? Que ele gerou ali praticamente no mundo inteiro, em todos os torcedores, essa simpatia, cara. E pros torcedores do Tottenham, ele é muito especial, porque, cara, o Son chega no Tottenham, né? Tem toda aquela história de que a primeira temporada dele é meio que um flop, tá? Ele não vai bem. E tem a história de que ele foi no escritório do Pochettino e falou, Pochettino, me negocia, eu quero voltar a jogar na Alemanha, né? Ele não conseguiu se adaptar no Tottenham, ele mal falava inglês. E aí, cara, o Pochettino convence ele a ficar, ele vai melhorando cada vez mais, vai tendo momentos épicos, né? O Son, cara, é até difícil lembrar assim, mas tem tanta coisa que ele fez, cara. Aquele gol no 1 a 0 contra o Manchester City nas quartas de final da Champions 2018-19, né? Foi muito marcante pra mim. Depois tem o gol que ele faz contra o City, que ele vai pra câmera e fala, você sabe quem eu sou? Depois do Guardiola ter chamado o Tottenham de time do Kane, né? Tem o gol Puskás contra o Burnley, que ele recebe a bola lá na área de defesa, parte o campo inteiro, faz o gol. Tem aquele gol solo contra o Chelsea. Cara, tem quando ele mete 4 gols contra o Southampton. Tem um jogo contra o Leicester, cara, que o Son, ele passava por uma dificuldade ali, acho que ele até tava pegando banco, se eu não tô enganado, né? E aí ele faz tipo 3 gols, faz um hat-trick, ele tava numa fase muito ruim, ele faz um hat-trick assim, e aquilo ali meio que lava a alma dele. E cara, incontáveis vezes em que ele meteu aqueles gols de fora da área, em que ele metia a bola curvada assim. Era um cara ambidestro, né? Então ele fazia gol com as duas pernas com igual tranquilidade. Salvou a gente 300 mil vezes. Ele era um cara que
na reta final dele, acho que até foi injustiçado, porque claro que ele já não era mais o Son de antes, né? A gente conseguia ver isso claramente, mas quando tu puxava números assim, ele continuava sendo, junto com o Madison ali, principalmente o Kulusevski, principal criador de jogadas da equipe. E eu acho que o Postecoglou, ele fez mal pro Son, porque o Postecoglou viu o Son como um ponta daqueles mais pregado lá na linha. Enquanto o Son, os melhores momentos dele na carreira inteira foi mais como um segundo atacante quase. Ele podia até começar inicialmente na ponta, mas tendo essa liberdade para entrar na área fazendo facão, se aproximar de áreas de finalização, né? Foi assim que ele fez tanto gol na carreira. Foi assim que ele teve, cara, uma das coisas mais mágicas pro torcedor do Tottenham, o entendimento com o Kane, que poucas vezes se viu na história do futebol. Eles juntos deram quase 50 passes para gol um pro outro, né, superando por muito o recorde anterior da Premier League, que era Lampard e Drogba. Então eles fizeram uma dupla moderna ali, que até tem que dar um elogio pro Mourinho, né? Que o Mourinho, quando ele traz o Kane um pouco pra trás no campo, né, pra jogar às vezes de armador, ele se entende tão bem com o Son ali, cara. Era uma dupla que funcionava assim, perfeitamente, né? Então, porra, tem uma porrada de momentos incríveis dele dentro de campo. E acho que tem também a questão da atitude, cara, porque ele foi ficando, o Kane vai embora. Quando o Kane vai embora, parece que tudo ia desmoronar, né? O Tottenham perdendo o seu melhor jogador, mas ficou com o seu segundo melhor, né? E o Son acabou pegando a capitania e acabou entrando numa de querer, né? Como ele disse muito antes de ganhar o título da Europa League, ele falou que ele não era uma lenda do clube, que ele queria ficar e fazer diferente dos outros. Que os outros foram embora e não ganharam nada, né? E ele queria ficar e levantar uma taça. E o bicho ficou e levantou a taça, cara. O bicho ficou e tirou o time, ajudou a tirar o time, né, de uma fila de 20 anos praticamente, cara. Então, como é que tu vai colocar valor numa atitude dessa que ele teve, né? Nessa lealdade que ele teve. O Son, cara, eu tenho certeza, se ele quisesse nessas épocas ruins do Tottenham, o cara viveu momentos horrorosos no Tottenham, né? Ele, porra, um monte de troca de técnico, crises intermináveis. Tu acha que se ele ligasse pro empresário dele e quisesse cavar uma vaga num time da Arábia Saudita lá, ele não conseguiria, né, se transferir pra outro clube? Ele poderia, com certeza. Cara, no auge do Son, ele tranquilamente poderia ter jogado nos maiores clubes, ele poderia ter sido titular do Bayern de Munique, do Real Madrid, no auge dele. Com certeza. O Son foi artilheiro da Premier League, sem fazer um gol de pênalti naquela temporada. Cara, o bicho foi ficando, né? E é uma lealdade muito, muito bonita, cara, porque o time tava, né, em vários momentos na merda. E ele não abandonou, né? Ele não abandonou. Ele ficou, ergueu o troféu da Europa League, e com isso, eu acredito que, cara, assim, a história do Tottenham ela não é tão vitoriosa quanto a de outros clubes, né? É óbvio, a gente não tem como comparar o Tottenham com o Manchester United, com o Liverpool. É outro patamar, né, rapaziada? É outro patamar. O Tottenham ganhou a Premier League 2 vezes só, em mais de 100 anos de história. 3 Europa Leagues, né, agora. Mas eu acho que, cara, nesse século pelo menos, não tem ninguém maior do que o Son na história do Tottenham agora, né? 10 anos de clube, terminando como capitão, ficando no bom e no ruim, e no pior, e na tragédia, né? Pra conseguir erguer a taça no final e sair como uma lenda absoluta, cara. Ele disse que ia ficar pra ganhar, ficou, ganhou, e vai embora como? Eu acho, na minha modesta opinião, eu enxergo isso de algumas vezes um técnico ou um jogador fazer algo tão especial por um clube que sair no auge é a melhor coisa que o cara pode fazer. Né? Olha como é que a gente vai lembrar do Toni Kroos, cara. Tu acha que a gente vai lembrar do Toni Kroos algum dia como um jogador que tava na merda, com 40 anos jogando nos time bosta lá porque ele queria continuar jogando? Nada contra quem faz isso, cada um sabe da sua carreira, mas o Toni Kroos vai ficar eternamente eternizado como o cara que praticamente se aposentou no auge. A última temporada dele é brutal, né? A gente tem também exemplos, por exemplo, muita gente pede o Jorge Jesus de volta no Flamengo, né? Pelo ano de 2019 lá. Cara, na minha cabeça o Jorge Jesus nunca tem que voltar. Ele vai ser querido no Flamengo, assim, uma lenda do clube lá, até a morte dele, até o fim dos tempos, se ele não voltar. Se ele voltar pode dar ruim, né? A gente nunca sabe, mas pode dar ruim, pode não ser mais a mesma coisa. E o Son, talvez se ele não tivesse ganhado a Europa League, é possível que ele tivesse ficado mais tempo. Porque ele queria ganhar o título de qualquer jeito, né? Talvez agora com uma nova troca de treinador, ele quisesse, né, encarar mais uma temporada.
Mas ganhando a Europa League não tem por que ficar. Não tem por que ficar. Eu vejo isso, que é o momento perfeito pra ele ir embora, porque se ele ficasse, muito provavelmente já seria com um papel reduzido dentro do elenco. O Tottenham em plena reformulação, o Son não tava rendendo tanto quanto a gente gostaria, né? E ele vai embora com a última lembrança sendo ele levantando a taça da Europa League, cara. Tu quer ir embora de uma melhor maneira do que essa? Não tem, né? Se ele fica mais uma temporada, é o Tottenham, tu sabe como é que é, né? Pode ser que a próxima temporada comece, né, com esse otimismo que a gente tá tendo agora e termine de forma horrorosa, vai saber. E a vida é assim, né? As pessoas, elas vêm, elas passam pela nossa vida e muitas vão embora, sejam amizades temporárias, pessoas que você conhece, depois perde contato. Meio que faz parte, né? E o Son veio, né? Fez o que ele fez e vai embora, então é um ciclo natural, mas ele nunca vai ser esquecido, né? Isso aí é com certeza, assim, não tem a menor dúvida. Ele completou 10 anos perfeitamente, uma década de serviço a esse clube. Ele é um dos maiores artilheiros da história do clube. Agora eu perdi a conta, mas acho que é o quinto, talvez, maior artilheiro. Ele tá entre os 10 que mais jogaram também pelo clube. Ele é um dos únicos, acho que são 13 capitães na história do Tottenham que levantaram uma taça, né? E ele é um deles. Então, cara, é uma lenda moderna. É uma lenda moderna. Eu vi gente falando nas redes sociais sobre estátua. Cara, eu acho que tem que construir a estátua. Foda, por que não? Por que não? Né? Se um cara que doa a sua vida, né, pra um clube, que ele chega, quase flopa, passa a carreira inteira dele lá, o auge, leva o time pra final da Champions, pra várias finais e fica até o final pra ganhar um título e vai embora como capitão. Se esse cara não ganhar uma estátua, quem que vai ganhar, né? Com todo respeito ao Harry Kane, acho que se tu pegar assim na qualidade, ele é um jogador melhor que o Son, ainda melhor, né? O que é incrível. Mas, o Kane tomou a decisão dele de ir embora, né? Eu acho que ele vai voltar ainda um dia, vai refazer a sua história. Mas por enquanto o Son é maior do que o Kane na história do Tottenham. É maior do que o Kane. E com todo respeito, é maior também do que o Robbie Keane, né? O Berbatov, sei lá, jogadores que ganharam o último troféu com o Tottenham lá em 2008 e que também tem uma identificação bacana com o clube, né? Ele é maior que o Lohri, obviamente, né? O Lohri ficou como capitão aí uma década também, mas acabou saindo antes de conseguir um título, né? E querendo ou não, o troféu marca as pessoas. Então, cara, acredito eu, né, que o Son é a maior lenda do Tottenham no século XXI, pelo menos. E as lendas têm que ser valorizadas, cara. As lendas fazem parte da história do clube. E por que não eternizar um cara que foi leal dessa maneira, né? Então, cara, por mim, constrói a estátua, beleza? Na frente do Tottenham Hotspur Stadium. E o Son, cara, ele tem todo o direito de querer ir embora. Como eu falei, eu acho que ele vai no melhor momento pra ele, pra ficar com a sua... com o seu legado intacto, cara, né? Pra sempre vai ser lembrado e respeitado pelos torcedores do Tottenham. Como eu falei, pelos torcedores rivais, nunca vi tanta gente, né, tendo carinho por ele aí. E também como uma lenda, por que não? Da Premier League e do futebol europeu. Ele é um dos grandes jogadores, né? Eu realmente acho que o Son, ele não tá na primeira prateleira, tá, de jogadores ali. Ele não tá no nível dos Lewandowskis, né, dos Messis, até do Harry Kane, creio eu. Mas ele tá logo abaixo. Né? O que ele jogou ali é brincadeira. Muita gente pergunta também se ele não é o maior asiático da história da Premier League. Eu acho que maior é complicado, tem uma discussão bem diferente aí sobre maior e melhor, né? Porque maior, é difícil tu ser maior do que o Park Ji-sung, né? Pelo que ele fez pelo Manchester United na época do Ferguson. Mas melhor, eu acho que não tenho dúvida, né? Melhor do que o Son, não consigo ver nenhum que tenha sido. E ainda tem mais um fator que eu nem falei, porque é uma coisa meio que de futebol moderno, assim, digamos que nem deveria contar tanto, mas... Cara, o Son, a quantidade de torcedores que ele trouxe pro Tottenham é brincadeira. Não só de simpatia de outros torcedores de outros clubes, mas, cara, a Coreia do Sul lá, porra, é 99% torcedor do Tottenham, né? Exagerando um pouquinho, mas é inacreditável. Cara, eu tive a oportunidade de ir em mais de um jogo do Tottenham, e a quantidade de sul-coreano no estádio lá, nas vezes que eu fui, é bizarro. Tu vê nas transmissões também, né? Então ele ainda...
acima de tudo, ele trouxe uma quantidade de dinheiro absurda pro clube aí, com venda de camisa, aumento de torcida, ingresso e por aí vai. Então, cara, ele realmente difícil colocar em palavras assim, né? O carinho que eu nutro por ele aí. É um jogador que certamente é um dos meus preferidos da minha vida, né? Com certeza aí. Possivelmente, cara, é uma coisa que eu nem imaginava, mas esses últimos anos aí, possivelmente ele passou o Kane na minha adoração pessoal. E pra mim, né, como torcedor do futebol, ele tá lá em cima com os que eu mais gosto, que eu mais gostei da minha vida inteira, né? Ele tá lá em cima com o Messi. E ele merece toda a felicidade, né? Ele chegou, ele sofreu, ele conquistou. E ele sai como um herói, sai como uma lenda, como um cara respeitado por todo mundo. E que construiu estátua, amigo.